Olá, meus amigos, muito bom dia a todos, com alegria, com muita fé. Convido você para esse momento, nosso culto online. Seja muito bem-vindo. Você tem Bíblia aí com você? Já está aí pertinho a Bíblia? Estou aqui com a Bíblia, Bíblia que não falta, tem outra Bíblia ali, tem várias Bíblias na estante aqui, porque nós vamos fazer um estudo. Eu pretendo terminar hoje aquela ideia sobre o profeta Elias, quando ele estava se sentindo desfalecido e por esta razão ele fugiu de Jezabel. Eu vou contar um pouquinho a história do Elias, o profeta, porque eu acho que a história dele tem muito a ver conosco. Eu me vejo na história do profeta Elias, quando ele fez pelo povo de Israel e de repente ele não viu o resultado que ele esperava na atitude dos filhos de Israel. Com isso, ele acabou se decepcionando. É muito perigoso quando nós nos decepcionamos, porque o próximo passo é a desistência. Nós nos decepcionamos e acabamos desistindo de continuar a jornada. Então vamos sentar um pouquinho aí, pega o copo d'água, pega aí, se você tem um pão também, eu tenho aqui um pãozinho, nós vamos fazer a oração do fortalecimento. Eu estava lendo um versículo esses dias, eu estou tentando lembrar aqui, eu marquei na Bíblia, mas eu estava lendo uma outra Bíblia, a Bíblia King James, estava lendo a Bíblia King James e aí marquei nela mais um versículo muito interessante falando sobre o pão, o fortalecimento do pão. Nós precisamos desse pão que fortalece a nossa vida, né? Pão é a palavra que fortalece nosso coração. E precisamos desse contato com Deus, desse contato com a palavra. E eu venho aqui exatamente trazer isso, trazer esse contato para que você, de uma certa forma, seja iluminado, abençoado. E se você está sendo ou foi iluminado por esta programação, se você puder depois, compartilhe com o pessoal ou manda o link do canal para as pessoas assistirem ao nosso programa e serem também abençoadas pelo nosso programa. Deixa eu falar com você aqui. No livro de 1 Reis, capítulo 19, conta a história quando Elias foge de Jezabel. Só que antes de Elias fugir de Jezabel, eu vou resumir a história de Elias para você entender, resumindo a história dos filhos de Israel. Você conhece a história que os filhos de Israel saíram do Egito, passaram pelo deserto, depois entraram na terra de Canaã e tomaram posse da terra. Perfeito, até aí tudo bem. Cresceram na terra, prosperaram na terra, começaram a viver o melhor da terra. Os anos se passaram e foram se passando, e geração vindo, e geração indo. Chegou uma geração, a geração na época do rei Acabe, já no tempo do Elias, que era um dos moradores de Gileade. Israel estava totalmente desviada, ou a nação de Israel estava totalmente desviada da lei de Deus. Eles já estavam envolvendo com adoração a Baal, já servia, já fazia culto a Baal. O rei Acabe casou-se com Jezabel, que trouxe a cultura da casa dela para dentro do palácio, e Acabe construiu casas para Jezabel, para os ídolos dela, e ela se tornou uma das rainhas mais influentes, também perversa, maliciosa, maldosa, manipuladora. Ou faz o que eu quero, ou eu arrumo um jeito de mandar te matar. Então Jezabel era temida pela sagacidade e a maldade, a crueldade do coração dela. Bem, no tempo de Elias, então, diziam todos que era Baal que mandava o bom tempo, era Baal que mandava a chuva, era Baal que mandava o frio, era Baal que fazia o agronegócio da época crescer. Então, na cabeça de todos os moradores de Israel, Baal era o rei, Baal era o Deus. Então, eles cultuavam a Baal como se ele fosse realmente o Deus de toda provisão, o Deus de toda fertilidade, o Deus de toda prosperidade. Num dado momento, o Elias aparece. E aí o Elias desafia, dizendo o seguinte:
quer dizer que é Baal que manda a chuva, é Baal que manda o bom tempo, quer dizer que é Baal que faz todas as coisas, né? Pois bem, não vai chover, senão segundo a minha palavra. E foi quando então passaram-se 3 anos e 6 meses sem cair uma única gota de chuva sobre a terra. Nesse momento, a nação de Israel ficaram desesperados, porque a fome começou a aumentar. E a notícia que se teve não está chovendo porque o profeta Elias falou que não vai chover. Então começaram a perseguir, mas quem que é esse Elias? Cadê o profeta Elias? E não encontra o profeta, e procura e tal. Depois de 3 anos e pouco, 3 anos e 6 meses, o profeta Elias aparece. E aí o profeta diz, olha, diz a Acabe que hoje vai chover. Embora não tivesse uma nuvem sequer no céu, naquele dia, segundo a palavra do profeta, choveu. Ao que todo Israel reconheceu que a palavra do Senhor na boca de Elias era verdade. O Elias ainda fez um outro desafio, dizendo assim, bem, vamos fazer o desafio dos deuses. Se Baal é Deus, ele vai ter que responder. Se o Senhor é Deus, o Senhor vai responder. Nós vamos para o Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo nós vamos colocar um altar. Faz vocês o altar de Baal e eu vou fazer um altar para o Deus dos exércitos. Como vocês são mais em números, vocês clamam primeiro e tenta ver se o Deus de vocês responde. Depois eu vou clamar o meu Deus. Eles ficaram de cedo até meio-dia, tentando clamar para ver se Baal respondia. Baal não lhes respondeu. Depois do meio-dia, Elias conserta o altar, faz o desafio, faz a oração e a Bíblia fala que fogo caiu do céu e queimou o altar. E Elias matou os 450 profetas de Baal e todo Israel caiu de joelho dizendo, só o Senhor é Deus. Elias esperava que a partir daquele instante todo Israel se voltaria para Deus. O que aconteceu? Nada. O Israel continuou servindo a Baal, continuou fazendo as coisas que agradava aos ídolos. Então Elias ficou meio que desiludido, tipo, poxa, eu fiz, botei minha vida em risco, e Israel não reconhece o que eu fiz, Israel não se volta para o Senhor. Puxa vida, Deus, agora perseguiram, mataram os teus profetas e eu fui lá, fiz o desafio dos deuses e Israel viu e agora Israel mesmo assim não se volta para o Senhor. Ajudado além disso, além do que a Jezabel manda um recado para Elias dizendo, me faça os deuses outro tanto e ainda mais, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você, Elias, como você fez com meus profetas. Então o que Jezabel estava dizendo? Eu vou lhe matar, assim como você matou os meus profetas. Bem, agora Elias tem 2 coisas. Elias tem os filhos de Israel, que não se voltou para Deus, mesmo vendo tudo que ele fizera. E agora Elias tem Jezabel dizendo, amanhã é o prazo final, eu vou acabar contigo. Nesse momento em que Elias olha para os filhos de Israel e não vê o coração dos filhos de Israel voltado para Deus, diante de tudo que Elias fez, e agora ainda ameaçado por Jezabel, com data e hora marcada para perder a cabeça, o Elias tira os olhos de Deus e começa a olhar para a circunstância. Nesse momento, ele se enfraqueceu e nesse momento ele pensou em fugir para tentar salvar a sua vida. Aprenda uma lição interessante nesta hora. Todas as vezes que você tirar os seus olhos do Senhor e começar a olhar para a circunstância, você vai também desanimar. Eu não quero que você ignore as circunstâncias. As circunstâncias são reais, as circunstâncias são verdadeiras, os problemas existem, eles estão visível e plausível diante de todos, porém, o Deus que nós servimos é Senhor de todas as coisas. Esta é a fé que eu quero que você tenha. Não quero que você tenha uma fé sem inteligência, uma fé que diz assim, não, eu não tenho problema, não. Eu quero que você entenda, estou passando por problema,
tenho lutas, tenho dificuldade, tenho problema na família, problema financeiro, tenho problema familiar e eu tenho problema. Só que eu não vou ficar olhando para os problemas, porque eu aprendi que eu olho para Deus, porque do alto virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse momento aqui, já em 1 Reis 19, Elias olha para os problemas, para as ameaças de Jezabel e deixou de olhar para o Deus que o respondeu com fogo. E vejamos bem, no versículo de número 8, diz assim, depois que o Elias... eu vou ler desde o começo, só para a gente inteirar do texto, mas eu vou já a partir dos versículos mais adiantados. Ora, Acabe fez saber Jezabel, 1 Reis 19, tá? Tudo que Elias havia feito e como matar a espada todos os seus profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Bérseba, que pertence a Judá, deixou ali seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou debaixo do zimbro de uma árvore e deitou e pediu a morte. Já basta ao Senhor. Toma minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu estou cansado. Eu ajudei os filhos de Israel e eles não se voltaram para o Senhor. Cuidado para você não querer que alguma coisa aconteça no seu tempo e do seu jeito, para você não estressar e não se cansar. Muitas pessoas estão cansadas porque elas querem que os problemas familiares se resolvam no seu tempo. Elas querem que o problema financeiro se resolva no seu tempo. Elias queria que o problema dos filhos de Israel, a desobediência na vida dos filhos de Israel, se resolvesse no seu tempo. Só que não resolveu no seu tempo, foi resolver mais adiante. Mais adiante, ainda nós vamos ver que o Acabe ainda continuou fazendo coisas. Depois que veio um mensageiro que falou com o Acabe, e aí que o Acabe foi abrir os olhos. Talvez você, minha amiga, está chateada, triste, porque você gostaria que alguma coisa acontecesse no seu tempo, assim como Elias queria que acontecesse. E aí você se cansa, você se frustra. Não, vai com calma. Calma, caminhe os passos de Deus e olhe com os olhos de Deus. E aplique o perdão, e aplique o bom senso, a longanimidade, a bondade, a mansidão, para você caminhar e conseguir chegar lá. Deus não quer que você caminhe e perca. Deus quer que você caminhe e chegue até a vitória. O Elias, então, agora se comparando com os pais, ele disse: é melhor morrer. Os meus pais também tentaram e não conseguiram ajudar a nação de Israel. É melhor eu morrer. Deitado, dormiu debaixo do pé de zimbro e o anjo do Senhor levou pão e água para ele. Ele levantou, comeu, bebeu e voltou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, levou pão novamente, carne e água para ele. Diz a Bíblia que ele comeu e bebeu. E agora o anjo do Senhor disse: Elias, levanta, porque a tua jornada ainda é muito longa. Nesse momento, o anjo deu a Elias um insight. A gente chama de insight. Sabe aquela luz? Aquele start? Porque o Elias achava que ali ele iria morrer. O Elias pensou que ali era o fim da sua jornada, porque ele estava cansado. Só que agora o anjo aparece e diz: Elias, come, porque a tua jornada será muito comprida. O Elias entendeu. Então, se o anjo do Senhor está dizendo que a minha jornada é muito comprida, quer dizer que eu não vou morrer. Então diz a Bíblia no verso 8, levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Chegando em Horebe, ele entrou na caverna e ali passou a noite. Eu disse no programa anterior, eu acho, que muitas pessoas, aliás, foi o programa que eu gravei que aí não deu, as pessoas estão entrando na caverna
Algumas pessoas estão entrando na caverna, porque foi o que Elias fez. Ele foi, chegou no monte de Deus, entrou na caverna. A caverna da desilusão. A caverna é um lugar que você não tem saída. Se tem saída, não é caverna, é um túnel. Caverna não tem saída. Você entra, mas não tem como ir para frente. É um lugar de aparente proteção. Talvez você está numa caverna. Seu casamento está numa caverna. Sua vida pessoal está numa caverna. Você está tentando se proteger de todos os lados. Mas tem hora que Deus não quer que você fique tentando se proteger na caverna. Deus quer você do lado de fora, porque Ele quer falar com você. Diz a Bíblia que o Senhor, veio a palavra do Senhor a Elias, no verso 9, dizendo: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram o Senhor, quebraram a tua aliança, desfizeram o teu concerto e mataram os teus profetas. E só eu fiquei, e agora querem me matar. Você vê que o Elias estava totalmente equivocado? Se a gente ler, ele disse aqui no verso 10, só eu fiquei, mataram os teus profetas e só eu fiquei e agora querem tirar minha vida. Mas era uma visão equivocada de Elias, porque no verso 18, o Senhor Deus disse a ele: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias, Deus está falando: Elias, você está pensando que é só você? Não é só você. Eu ainda tenho 7.000 homens. Só que naquele momento, Elias achava que ele estava sozinho. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Achamos que nós estamos sozinhos na jornada. Achamos que não tem como, que Deus agora... Não, meu amigo. Se você se sente só, Deus ainda tem 7.000 para te ajudar. Deus tem pessoas, Deus tem recursos, Deus tem a ciência, Deus tem a sabedoria, Deus tem a inteligência, Deus tem a prosperidade. Não pense que acabou todas as coisas. Elias achava, agora acabou, não tem jeito. Não. O foco, os olhos de Elias estavam olhando para a circunstância. Toda vez que nós olhamos para a circunstância, nós perdemos a perspectiva daquilo que Deus é. Você lembra quando Pedro andou sobre as águas? Que lindo, Pedro andou sobre as águas. Só que de repente, ele tira os olhos de Jesus e começa a observar a força do vento e as ondas. No momento em que ele tira os olhos de Jesus e começa a observar a força do vento, a Bíblia diz que ele começou a afundar. E gritando teve medo e falou: Senhor, salva-me! Interessante que quando Pedro gritou, começou a afundar, ele disse: salva-me, Senhor! A Bíblia fala que Jesus só estendeu a mão e segurou a mão de Pedro. Peraí, quão longe estava Jesus de Pedro? Se Pedro começou a afundar e Jesus só estendeu a mão, então Jesus estava pertinho de Pedro. Eu costumo dizer que Jesus estava a um braço de Pedro. Só que Pedro se viu tão distante que achou que ia afundar e ia morrer. Quantas pessoas, mesmo você estando perto de Jesus, parece que você vai afundar, parece que você vai morrer. Porque você, tirando os olhos de Deus e olhando para a circunstância, você perde a perspectiva daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Se você quiser vencer, você vai ter que fazer como Elias fez. Você vai precisar voltar os seus olhos para Deus, porque aí é Deus que tem o direcionamento para a sua vida. É interessante que quando Deus chamou Elias para fora, no versículo 11, diz que passou um vento forte e Deus não estava no vento. Depois passou um terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo queimando tudo, Deus não estava no fogo. Depois veio uma calma, uma brisa calma, suave, tranquila. Então Elias aí ouviu a voz de Deus. Eu gosto dessa parte, sabe? Eu gosto dessa parte. Deus fala conosco com a voz mansa e suave. Deus não fala para te amedrontar. Quem te amedronta é o diabo. Essas profecias que andam por aí amedrontando as pessoas, isso aí não é Deus não.
Deus fala para nos dar confiança, Deus fala para nos dar energia para continuar lutando. Deus não vai chegar e te ameaçar. Deus não faz isso. Quem ameaça é o diabo. O Espírito Santo veio para nos ajudar, para nos abençoar, para nos fortalecer. Então, qual é a mensagem de hoje? Não tire os olhos de Deus. Por mais que a circunstância seja real, por mais que os problemas sejam real, e você está vivendo os problemas, não tire os seus olhos de Deus. Diga comigo, nós vamos vencer as circunstâncias. Vamos orar. Eu tenho aqui um pão e tenho um copo d'água também. Nós vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza que essa palavra falou com muita gente. Porque muitas pessoas, meu Pai, elas tiram os olhos de Deus e colocam os olhos nas circunstâncias. E toda vez que nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os nossos olhos na circunstância, nós enfraquecemos, nós perdemos. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Elas estão desanimadas, deprimidas, tristes, porque elas têm observado mais as circunstâncias, as dificuldades que elas têm vivido, os momentos, os pesadelos que elas têm vivido. Mas, Pai, eu peço a Ti, nesta hora, aqui no programa, ó Deus, levanta assim como o Senhor levantou Elias. Eu tenho um copo d'água, tenho pão também. Que nós comendo deste pão, Senhor, sejamos fortalecidos. Que nós comendo desse pão, possamos ter a sua força, o seu vigor, o seu ânimo dentro de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode agora comer do seu pão, por favor. Pode beber da água também, tá? E eu quero que você e todos que estão me acompanhando recebam a força de Deus, recebam a energia de Deus, recebam a graça de Deus na sua vida. Sabe, minha amiga, para te levantar, para te colocar para cima, para te dar força, para te dar poder. Essa é a palavra que o Senhor está determinando para nós. Não tire os olhos de Deus, mesmo que a circunstância seja grande, é aí que você tem que colocar os seus olhos em Deus e mais fé em Deus e acreditar. O Deus da Bíblia é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e até o nosso encontro aqui na quarta-feira. Quarta-feira estaremos de volta com o nosso vídeo aqui, com o nosso programa, tá bom? Deus abençoe a todos, grande abraço em nome de Jesus.